Muito boa noite, amigos e amigas do Esporte na TV da noite de hoje, quinta-feira, 21 de fevereiro de 2019, começando aqui na Vale TV, canal 14 da NET, o seu Esporte na TV. O Esporte na TV para falar muito de futebol gaúcho, futebol brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Copa Sul-Americana, primeiramente falando em Copa do Brasil, falando do representante gaúcho que jogou ontem à noite, o Avenida que fez muito bem, fez muito bonito, chegou a estar vencendo o Corinthians no pleno Itaquerão com 2 gols relâmpagos em menos de 10 minutos, a equipe do Avenida vencia o Corinthians no Itaquerão por 2-0, daí aquele gol do Henrique no final do primeiro tempo, 2-1, e no segundo tempo, com 3 gols no final do jogo, o Corinthians acabou virando o jogo, mas nada diminui o brio, a garra do Avenida. O Avenida fazendo uma grande partida, o Avenida do hamburguense, treinador Fabiano Darks, o Maninho, o Avenida que cai de pé na segunda fase da Copa do Brasil. O Corinthians, com essa vitória de 4-2, já está na terceira fase da competição. Futebol gaúcho, não teremos rodada do Gaúchão nesse meio de semana, tivemos muitos jogos pela divisão de acesso do futebol gaúcho, vamos falar em seguidinha todos os jogos e a classificação da divisão de acesso do futebol gaúcho, mas também tivemos jogos pela Libertadores e pela Copa Sul-Americana. Tivemos pela Libertadores da América ontem, jogo de ida da terceira fase, o Atlético Mineiro vencendo lá em Montevidéu, no Luiz Franzini, ao Defensor, pelo placar de 2-0, o Atlético podendo perder até por 1 gol para poder avançar para a fase de grupos da competição. Na Copa Sul-Americana, ontem à noite na Argentina, o Botafogo fez 3-0 no Defensa e Justiça. O Botafogo já havia vencido o primeiro jogo por 1-0. O Botafogo, então, classificado para a segunda fase da Copa Sul-Americana. Na última terça-feira, pela Copa Sul-Americana, o Chapecoense ficou no empate com o Unión La Calera do Chile 1-1. No primeiro jogo no Chile, 0-0, pelo gol qualificado. A equipe chilena do Unión La Calera está classificado para a segunda fase. E estão jogando neste momento lá no Uruguai, Liverpool e Bahia. O jogo, por enquanto, está 0-0. Lembrando que no primeiro jogo a equipe uruguaia venceu em Salvador ao Bahia pelo placar de 1-0. Mas o nosso assunto hoje é futebol gaúcho dos bons, porque teremos o Clássico do Vale no próximo domingo, às 17 horas, no Cristo Rei, Monumental do Cristo Rei em São Leopoldo, Aimoré em Novo Hamburgo, o clássico número 90. Quem está conosco hoje para falar desse clássico, hoje estaremos ao lado do representante do Novo Hamburgo e amanhã, sexta-feira, estaremos ao lado de um representante do Clube Esportivo Aimoré. Hoje, quinta-feira, quem está conosco faz parte da comissão técnica do Novo Hamburgo, ele é analista de desempenho, é o Jefferson Ramos. Muito boa noite, Jefferson, seja bem-vindo novamente ao Esporte na TV. Boa noite, Daniel. Primeiramente, obrigado pelo convite. Uma boa noite a todos que nos acompanham. E é um prazer estar aqui essa noite para a gente poder falar um pouquinho sobre o clássico, sobre o Novo Hamburgo e sobre o futebol. O Jefferson Ramos, que já esteve aqui em outra oportunidade, aqui com o nosso diretor, o Valdir Eisman, ao lado do preparador de goleiros, o André Guimarães, e também ao lado do Capitão Preto. Exatamente. Nessa oportunidade a gente pôde conversar um pouquinho sobre minha função como analista, e contar um pouquinho de como vinha sendo a pré-temporada do Anilado. Jefferson, como é que está essa preparação aí, falando de atletas, como é que está essa preparação de atletas aí, visando esse clássico do próximo domingo, um clássico muito difícil, o Novo Hamburgo e o Aimoré dentro do chamado G8, as duas equipes aí mirando a classificação? Então, a gente sabe que é um jogo muito importante, principalmente se tratando da situação atual da competição, para os dois clubes, tanto Novo Hamburgo quanto a Aimoré, eles vêm fazendo um bom campeonato, pode-se dizer assim. E é um jogo que é considerado aquele jogo de 6 pontos, como nós vínhamos conversando antes, E a gente segue a mesma rotina de preparação, sabendo da importância do jogo, sabendo da dimensão do clássico, mas principalmente focado na competição, A gente costuma dizer que o jogo mais importante é sempre o próximo,
né? E o nosso jogo mais importante hoje é contra o Aimoré. Então esquecemos tudo aquilo que foi feito anteriormente, né? E focamos 100% nesse jogo para que a gente possa conquistar os 3 pontos, né? O Novo Hamburgo, então, focando o Jefferson no jogo a jogo. Claro que, além do jogo contra o Aimoré no próximo domingo, teremos mais 3 jogos ainda nessa primeira etapa, 2 jogos no Estádio do Vale, e na última rodada da primeira fase, o Novo Hamburgo enfrentando o Internacional em Porto Alegre, focando no jogo a jogo, mirando em primeiro momento a classificação para a segunda fase, até porque, matematicamente, o Novo Hamburgo virtualmente não cai mais. Exatamente. Desde o início, né, da nossa preparação, a gente vem focando jogo a jogo, porque consideramos importante, né, tudo aquilo que é feito em prol do jogo, né? Todo o nosso trabalho durante a semana é feito para a rodada, né? E aí, passando a rodada, assim, a gente começa a pensar no próximo jogo, a gente olha a tabela, vê como é que está a situação, porque é importante, né, que tu se prepare bem para o jogo dentro de casa, para o jogo fora de casa, né? E tu ir somando pontos, né? Um campeonato como o Campeonato Gaúcho, que na verdade é um torneio, se tu parar para ver, né? Tu tem que estar sempre pontuando, né? Então, o importante é pontuar. E como é que está, Jefferson, a preparação aí da comissão técnica, o trabalho aí do Bolívar, do Patrício, o teu trabalho, o trabalho também do Márcio Vitória e também do André Guimarães aí? Então, desde o início, assim, a gente vem sendo uma equipe muito unida, assim, sabe? Uma comissão em que todos trabalham em prol de um mesmo objetivo, né? Não existe vaidade, não existe ego, né? A gente está todo mundo concentrado, né, e focado para cumprir nossos objetivos no campeonato. E isso a gente sente que é transmitido aos atletas, né? E os atletas, eles entram junto nessa sintonia, né? Então a gente está com um grupo muito forte, um grupo unido, um grupo focado, né? E para o clássico não vai ser diferente. Claro que tem aquela pitadinha a mais, né, por ser um clássico, mas como eu falei anteriormente, para nós é mais um jogo e mais um jogo muito importante. E Jefferson, um pouco da tua biografia no futebol, o pessoal que não conseguiu acompanhar o esporte na TV naquela outra oportunidade, aí o Jefferson comentava antes de começar o programa que já além do trabalho no Esporte Clube Novo Hamburgo, trabalho que começou no final aliás, no começo da pré-temporada, já trabalhaste no Clube Esportivo Aimoré? Exatamente. O Aimoré é um clube que na verdade abriu as portas para mim, para o futebol profissional, né? Eu trabalhei cerca de 10 meses lá, né, em 2016 e parte de 2017, né? Então é um clube no qual eu tenho um carinho, uma gratidão, né? Mas hoje estamos do outro lado, né? E da mesma forma tenho uma admiração e um carinho muito grande pelo Novo Hamburgo, por toda a estrutura, por tudo aquilo que vem nos ofertando diariamente, né, no nosso dia a dia de trabalho. Além do Aimoré, eu tive uma passagem pelo Cruzeiro, né, e também pelo São Paulo de Rio Grande. E Jefferson, eu ia te perguntar, e chegaste a enfrentar o Novo Hamburgo quando estava do outro lado? Sim, tive a oportunidade de enfrentar o Novo Hamburgo na Copinha, em 2017. Copa da Federação 2016? 2016, exatamente. 2016, até porque 2017, 2018, o Anilado acabou não jogando a Copa da Federação. Foi 2016, onde o Novo Hamburgo montou a base do time campeão gaúcho, né? A chamada Copa Caçapava. Exatamente. Foram 3 jogos, se eu não me engano. Não me falha a memória, foi uma vitória do Novo Hamburgo e um empate... Desculpa, foram 2 vitórias do Novo Hamburgo e uma vitória do Aimoré. 2 vitórias do Nó e uma vitória do Aimoré. Uma vitória do Aimoré na primeira fase e depois teve aquele confronto nas semifinais. Exatamente, onde teve 2 jogos, né? Foi 1-0 Novo Hamburgo lá no Cristo Rei. Com aquele gol do Brida, zagueiro. Exatamente. E aí aqui no Estádio do Vale foi 2-1 pro Novo Hamburgo. 2-1 pro Novo Hamburgo. Exatamente. E como é que está a preparação do Novo Hamburgo? Está preparada para esse grande clássico do próximo domingo? Então, a gente está praticamente com todos os jogadores à nossa disposição, né? Então, isso acaba facilitando o nosso trabalho como comissão técnica, o trabalho do Bolívar e do Patrício para poder encaixar aquilo que se considera o melhor time, né? Então, considero que a gente está bem preparado, né? Então, diariamente a gente vem fazendo treinos em prol desse jogo, né? E a intenção é tá contando com todo mundo está à disposição e com força máxima. E esse clássico do próximo domingo, por se tratar de clássico, existe algum favorito no momento ou há aquele chamado equilíbrio? Então, eu prefiro, nesse sentido, analisar o campeonato,
né? Deixar a palavra clássica um pouquinho de lado, por mais que a gente saiba o peso que tem. E se a gente for observar o campeonato, os dois times estão muito próximos, né? O Aimoré vem fazendo uma campanha muito boa e a gente também vem fazendo uma campanha muito positiva, né? Então, acredito que não se tenha favorito, mesmo o jogo sendo no Cristo Rei, né? Eu acho que os dois times são dois times de muita qualidade e a tendência é que seja um excelente jogo. E os objetivos do Novo Hamburgo dentro do campeonato? Antes tu falaste para nós aí que o Novo Hamburgo focando sempre no chamado jogo a jogo, sempre o próximo jogo. Quais são os objetivos do Novo Hamburgo dentro do campeonato? Inicialmente sempre pensa-se em primeiro momento a manutenção na primeira divisão, depois a vaga no G8 e depois, por que não, aí brigar por uma vaga na Série D, na Copa do Brasil, e por que não brigar de novo pelo título gaúcho, porque o Novo Hamburgo foi o campeão gaúcho recentemente em 2017. Exatamente. O jogo a jogo ele nos dá essa condição, né? Porque a partir do momento que tu vai adquirindo pontos, tu vai começando a almejar coisas maiores dentro da competição. O time do interior, normalmente, ele entra visando a manutenção, né? E o Novo Hamburgo não é diferente. A gente inicia um trabalho pensando na manutenção na primeira divisão. Posteriormente, se pensa na classificação e aí sim, a partir de degrau a degrau, vai se almejando voos mais altos. Hoje o Novo Hamburgo pensa em classificar, né? E lá, domingo contra o Aimoré, é um jogo importantíssimo para que a gente possa, de fato, concluir esse objetivo. E Jefferson, eu sei que a questão da preparação física passa pelo Márcio Vitória, mas como é que está a preparação aí dos jogadores? O Novo Hamburgo praticamente com todo o plantel à disposição para o próximo domingo, enfrentando esse forte calor aí dos últimos dias aí. Exatamente. É complicado, né? Para o atleta, então, acaba sendo bem complicado, né? Mas a gente tem feito uma rotina de trabalho onde a gente possa ter todos 100%, né? Às vezes tirando um pouquinho mais cedo, né? Tendo sempre esse cuidado com o atleta, mas o Márcio é um excelente profissional e a parte física junto ao pessoal da fisioterapia, né? Ela vem sendo muito bem sucedida no decorrer do nosso trabalho, né? E como eu falei anteriormente, a tendência é que a gente tenha todos os atletas aí à disposição. Tá certo. Vamos falar então da rodada completa aí do Campeonato Gaúcho, a rodada número 8 do Gauchão, que acontece nesse final de semana. A rodada começando no sábado, às 17 horas em Caxias, tem o jogo do Juventude São Luís. No domingo, às 17 horas, além do Clássico do Vale número 90, entre Aimoré e Novo Hamburgo, no estádio Cristo Rei em São Leopoldo, teremos às 17 horas em Santa Cruz, o Avenida enfrentando o Internacional. O Avenida aí focado novamente no Campeonato Gaúcho, o Avenida aí pensando na manutenção na primeira divisão e o Internacional focado aí no último jogo antes da estreia, visando já a Libertadores da América. Às 17 horas, no próximo domingo, teremos Caxias e Pelotas. Na segunda-feira, às 20 horas, o Grêmio e Veranópolis, o Grêmio também focado aí no último jogo antes da estreia na Libertadores, na fase de grupos. E na terça-feira, dia 26, às 19 horas e 15 minutos, no Paço da Areia, em Porto Alegre, teremos o São José contra o Brasil de Pelotas. O Esporte na TV vai para um breve intervalo, depois vamos continuar falando muito de futebol gaúcho e muito também com o analista de desempenho do Noia, o Jefferson Ramos. O Esporte na TV volta já. Intershop, na Galeria Hamburguesa, no calçadão Oswaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo. Fone 35936330. A loja oficial do torcedor colorado no Vale dos Sinos. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então,
Vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Na Tubarão Centro de Natação e Hidroginástica, você encontra a maior e melhor piscina aquecida da região. São 25 metros de comprimento por 15 metros de largura. Contamos com uma equipe de professores qualificados para aulas de natação, hidroginástica para iniciação ou condicionamento físico, localizado na Rua Emancipação 115, bairro Primavera. Também nos telefones 3107-5663 e o 3107-3692. Grêmio Mania, na Galeria Hamburguesa, no Calçadão Osvaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo. Fone 3594-6317. Grêmio Mania, a loja oficial do torcedor tricolor. Estamos de volta aqui com o Esporte na TV desta quinta-feira, 21 de fevereiro. Estamos falando da rodada do Gauchão, rodada número 8, que terá o grande clássico aí em Moreno, Novo Hamburgo. A classificação do Gauchão, então, após 7 rodadas. O Grêmio lidera com 17 pontos. Em segundo lugar, com 13 pontos, a equipe do Internacional. Em terceiro lugar, o São José de Porto Alegre, com 12. Com 11 pontos, em quarto lugar, o Novo Hamburgo. Quarto lugar, a equipe do Pelotas com 11. Em quinto lugar, também com 11 pontos, o Novo Hamburgo. O Pelotas levando vantagem no saldo de gols. Em sexto lugar, Caxias com 10. Em sétimo lugar, Juventude com 10. Em oitavo lugar, fechando o chamado G8, o Clube Esportivo Aimoré com 9. Em nono lugar, com 8 pontos, tem a equipe do São Luís. Em décimo lugar, com 6 pontos, o Avenida. Essas duas equipes aí na zona intermediária, a chamada zona do limbo, não classificariam, mas também não seriam rebaixadas. Na zona de rebaixamento hoje, o Brasil de Pelotas com 4 e o Veranópolis com 3. Lembrando que o Chavante e o VEC ainda não venceram no Campeonato Gaúcho. Tivemos ontem a rodada número 2, da divisão de acesso do futebol gaúcho. Rodada número 2 que teve ontem o jogo do São Gabriel empatando em 0-0 com o Farroupilha de Pelotas. Foi a estreia do Farroupilha. O Guarani de Venâncio empatou com o São Paulo 0-0, um novo empate do São Paulo. São Paulo que havia empatado na primeira rodada também 0-0. O Lajadense empatando com o Cruzeiro de Cachoeirinha 0-0, o Inter SM venceu ao Bagé pelo placar de 3-2, o Passo Fundo venceu a União Frederiquense pelo placar de 1-0. Hoje à tarde tivemos em São Borja a estreia do São Borja 0, Esportivo também 0. O Ipiranga ontem ficou no empate, cedeu um empate para a equipe do Glória de Vacaria, o jogo terminou empatado em 1-1. E também tivemos ontem o empate do Igrejinha. O Igrejinha empatando no final do jogo com a equipe do Tupi de Criciúmal. Igrejinha e Tupi ficaram no empate 1-1. A classificação da divisão de acesso do futebol gaúcho após 2 rodadas. Na chave A, em primeiro lugar, Internacional de Santa Maria com 4 pontos. Em segundo lugar, com 2 pontos, o São Gabriel, o Lajadense e o Cruzeiro de Cachoeirinha. Em quinto lugar, também com 2 pontos, a equipe do São Paulo de Rio Grande. Com 1 ponto ganho, em sexto lugar, o Guarani de Venâncio e o Farroupilha de Pelotas. E também a equipe do Bagé, da cidade de Bagé. No grupo B da divisão de acesso, quem lidera o grupo B é a equipe do Passo Fundo. O Passo Fundo venceu os 2 jogos e tem 6 pontos. Em segundo lugar, com 4, Esportivo. Em terceiro lugar, com 4 pontos, a equipe do Glória. Em quarto lugar, empatados com 1 ponto, Igrejinha, Tupi de Criciúmal, a equipe do São Borja e Ipiranga de Erechim. Em oitavo lugar, na lanterna, a equipe do União Frederiquense que ainda não pontuou no momento. Jefferson Ramos, falando novamente sobre o Clássico do Vale, o Novo Hamburgo praticamente com todo o plantel à sua disposição contra o Aimoré no próximo domingo. Terá o retorno do Fred, terá também o retorno do William Schuster, que estava lesionado. Apenas o capitão Preto, digamos, não estará à disposição. Exatamente, né? Pensando em todo o plantel, né? O Preto, infelizmente, teve essa lesão na panturrilha, né? Mas a gente espera contar com ele o mais breve possível, né? Todos os jogadores que
que poderiam estar à nossa disposição, eles estarão à nossa disposição. E o Novo Hamburgo estava falando no intervalo, o Novo Hamburgo focando no treinamento todas as tardes essa semana. Exatamente, a gente treinou com exceção de quarta-feira, né? Ontem, que foi pela parte da manhã, todos os outros dias foi na parte da tarde, né? E aí amanhã também à tarde e sábado treina pela manhã e concentra para o jogo de domingo. E o que o torcedor do Noia aí pode esperar para domingo aí? O torcedor pode esperar um time muito competitivo, né? Um time de entrega, né? Um time que vai a São Leopoldo para buscar os 3 pontos. Né? A gente tem visto aí jogo a jogo que o Novo Hamburgo não é uma equipe que vai só para se defender, tanto dentro de casa quanto fora de casa, é uma equipe que busca a vitória. E lá em São Leopoldo, no Cristo Rei, não vai ser diferente. A gente vai com o objetivo de vencer o jogo, né, e buscar esses 3 pontos. E Jefferson, como é que tem sido o trabalho aí com o treinador Bolívar, com o auxiliar Patrício, 2 profissionais experientes aí que de grande biografia no futebol aí? São caras vencedores, né? São caras vencedores como atletas e que buscam dia a dia aí serem vencedores também como treinadores. Estão iniciando uma carreira, assim como eu também estou iniciando uma carreira. Estou aí 3 anos no meio. Eles têm uma vasta bagagem no futebol, mas nessa função aí fazem 1 ano e meio. E são caras que acreditam muito no trabalho em que eles desenvolvem, que toda a comissão desenvolve, dão muita confiança tanto para nós enquanto comissão e também atletas. Né? E caras que têm uma sinergia, uma confiabilidade muito grande naquilo que a gente faz, né? Tanto eles na parte técnica e tática, o pessoal da parte física, então pode-se dizer aí que todo mundo se abraçou legal. E a confiabilidade aí. Exatamente, né? É um trabalho em que todo mundo está junto, né? Não existe o eu, né? Isso é importante dizer, não existe o eu, é o nós. Então, isso é importante dentro de uma comissão técnica. E em relação à tua biografia, tu trabalhas atualmente no Novo Hamburgo, já trabalhaste no Aimoré, no São Paulo de Rio Grande do Cruzeiro, e atuaste também como jogador, Jefferson? Não. Eu cheguei a atuar nas divisões de base, assim, sabe? Nas categorias de base, mas muito pouco. Né? Até os meus 15 anos ali. Qual é que foram os clubes? Eu passei pelo São José, né? E joguei gauchão de futsal, né? Pelo time da minha cidade, que é a Fusca, que hoje já não existe mais, né? Mas tive essa oportunidade de jogar o gauchão de futsal. A Fusca de Cachoeirinha. Exatamente. Né? Mas assim, quando eu vi que não ia dar muito certo, eu já fui pro lado dos estudos, né? Tá certo. E mudando um pouco assim, não falando agora do Clássico do Vale, falando um pouco em Copa do Brasil, tivemos ontem aquele jogo muito interessante da segunda fase do Avenida e Corinthians. Chegaste a acompanhar o jogo? Sim, pude olhar o jogo, sim. E como é que tu analisa aí o desempenho do Avenida aí? Então, a Avenida foi um time de muita entrega, né? Uma efetividade absurda, né? Tu tem um time que com 10 minutos de jogo finaliza 2 vezes e faz 2 gols, né? Isso, toda equipe busca essa efetividade, né? Infelizmente não conseguiu sair de lá com o placar positivo, né? Com a classificação, mas fez um belo jogo, né? O Maninho, a gente sabe aí que é um cara que ele gosta muito de se defender e faz isso muito bem, né? Nas equipes por onde passou. E a gente ficou na torcida, né? Não tem como não, pelo interior, pelas pessoas que trabalham lá, que a gente conhece, né? Mas, infelizmente, o resultado positivo não veio. Tá certo. Falando então da segunda fase da Copa do Brasil, tivemos ontem no Itaquerão, em São Paulo, o jogo Corinthians 4, Avenida 2. O Avenida saiu na frente com gols do Flávio Torres e do Tito, e o Corinthians acabou virando o jogo com gols do Henrique, do Danilo Avelar, do Júnior Urso e também do Gustavo, o Gustagol, já no apagar das luzes lá no Itaquerão. Tivemos também como destaque ontem o clássico pernambucano, Santa Cruz e Náutico 1-1, jogo disputado no Arrudão. Nas penalidades máximas, o Santa Cruz venceu o Náutico por 4-2, o Santa Cruz, assim como o Corinthians, já garantidos na terceira fase da Copa do Brasil. Também ontem, lá no Mato Grosso, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, o Luverdense fez 1-0 em cima do Figueirense, gol do Wilson Júnior. O Luverdense, então, classificado para a terceira etapa da Copa do Brasil. Teremos hoje, pela Copa do Brasil, logo mais às 21h30, jogo do Goiás e CRB. Como destaque aí o Goiás, que já venceu os 8 jogos nessa temporada. O Goiás invicto, aí são 7 jogos pelo Campeonato Goiano, 1 jogo
pela Copa do Brasil, a única equipe do futebol brasileiro que possui 100% de aproveitamento. Também hoje, pela Copa do Brasil, já tem bola rolando para Criciúma e Oeste, jogo que está sendo disputado no Heriberto Wilson em Criciúma. Também tivemos na última terça-feira Londrina e Paraná 1-1 no Estádio do Café em Londrina. Nas penalidades, o Londrina venceu ao duelo paranaense pelo placar de 5-4. E tivemos ontem, lá no Espírito Santo, o Serra perdeu para o Vasco da Gama por 2-0. O Vasco da Gama, então, classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. Lembrando os outros jogos dos gaúchos nessa segunda fase. Além do Corinthians 4, Avenida 2, o Juventude enfrenta o América Mineiro no próximo dia 28 de fevereiro. O jogo será às 21h30 no Alfredo Jaconi, em Caxias. Também teremos o Jogo do Brasil de Pelotas, no dia 7 de março, o Brasil enfrentando ao Avaí na Ressacada, em Santa Catarina. E no dia 6 de março, no Rio de Janeiro, lá no Maracanã, Fluminense e Ipiranga de Erechim. Jefferson, tem acompanhado os outros gaúchos aí envolvidos na Copa do Brasil? O Jefferson, que já atuou em várias equipes do interior, aí, já trabalhaste? Então, a gente busca sempre acompanhar, né? Todas as competições, claro, sempre focado no Campeonato Gaúcho, né? Mas a gente busca estar sempre de olho aí, tanto no futebol nacional quanto no futebol internacional. E falando um pouquinho de categoria de base, aí tem observado o trabalho das categorias de base do Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo, que no ano passado fez bons trabalhos nas 3 principais categorias, sub-15, sub-17, sub-20, em especial a categoria sub-20, o Novo Hamburgo contando hoje com 11 atletas da categoria sub-20, ou melhor, 10 da sub-20 e 1 da sub-17 no plantel profissional. Então, a gente procura dar uma atenção muito grande à base no início dos trabalhos, né, onde eu tive observando os jogos das finais, né, do Campeonato Gaúcho Sub-17 e da Copa RS Sub-20, né, onde o Novo Hamburgo chegou às semifinais do Campeonato Gaúcho da 20 e chegou às finais da 17. Né, então, a gente esteve observando, né, justamente para subir esses atletas, né, e são atletas que vêm dando uma resposta muito positiva. Né, eles têm agregado bastante o dia a dia de treinamento, né, e com certeza vem adquirindo uma experiência muito boa, né, tem sido uma experiência muito boa para eles, né. Uma experiência muito boa para os atletas e também para suprir aí o plantel do Esporte Clube Novo Hamburgo aí. Exatamente, né, são jogadores que, com toda certeza, se a gente precisar uma hora ou outra que joguem, eles vão estar bem preparados, vão estar bem treinados para que possa estar à nossa disposição. Inclusive, praticamente todos vêm frequentando o banco de reservas, né. Opa, que coisa boa, muito importante o Esporte Clube Novo Hamburgo valorizando a base, e a base que é o futuro do futebol. Jefferson, aquilo que tu gostaria de destacar, as tuas considerações finais, é agradecendo a tua presença aí junto ao Esporte na TV e conclamando, se quiseres, aí, o torcedor do Esporte Clube Novo Hamburgo para o próximo domingo aí. Só agradecer novamente, né, Daniel, a oportunidade de estar aqui falando sobre o Novo Hamburgo, sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo, né, e mais uma vez reforçar para o torcedor anelado, né, que confie no trabalho que vem sendo realizado, que vá a São Leopoldo, né, que nos incentive para que a gente possa sair de lá com os 3 pontos e carimbar a classificação para a próxima fase. Muito obrigado, então, ao Jefferson. Sucesso aí para o Novo Hamburgo no Campeonato Gaúcho. O Esporte na TV de hoje vai ficando por aqui, retomando ao vivo nesta sexta-feira, a partir das 19h30. Vamos, em clima de Clássico do Vale, vamos estar ao lado do Rafael Dias. O Rafael Dias, preparador físico do Clube Esportivo Aimoré. A você de casa que nos acompanhou, nosso muito obrigado. E fica o convite, permaneça com a nossa programação.